pessoal, de volta com o Semicast. Ricardo, estamos aqui com a segunda parte da entrevista com o empresário Rafael Tenório. Com a primeira parte. A primeira parte do Rafael Tenório foi só sobre o CSA. Então, sobre futebol, né? Entendeu? Já está aí no ar, é só sobre o CSA. E agora a gente vai falar sobre Rafael Tenório. E aí o primeiro assunto que eu queria levantar, Rafael Tenório, tem a ver com o futebol também, mas tem a ver com a vida, com tudo, né? Que é a questão das bets. Eu queria que você explicasse como a bet é prejudicial para o futebol, como a bet é prejudicial para a vida das pessoas, e se você tem alguma experiência com isso, pessoal. Carlinhos e Ricardo, eu, em abril de 2024, eu gravei um vídeo, eu fiz um levantamento, estava dentro das nossas empresas, funcionários pedindo demissão, pedindo antecipação de 10º, de férias, disso, daquilo. Pedindo empréstimo na empresa e tudo. E eu sou muito próximo dos meus funcionários, dos meus gestores, né? Eu tenho uma reunião mensal com todos os gestores de departamentos, de pessoal, logística, recursos humanos, comercial, tudo. Patrimônio, tudo. E o meu pessoal do departamento de pessoal começou a dizer, o meu gestor disse, Rafael, está havendo muito isso, muito empréstimo, muito isso. E demissão, uma antecipação de 10º, tudo. Eu falei, vamos levantar tudo direitinho. Levantamos. E descobrimos que a maioria dos nossos funcionários estavam viciados nos jogos eletrônicos, no Tigrinho. Eu nem sabia o que era Tigrinho. Eu continuo sem saber, sei que existe. Aí, Carlinhos, eu chamei um funcionário meu e pedi, ele disse, seu Rafael, é assim, eu digo, bote R$20 aí, bota aí, ele mesmo transferiu os R$20 da conta dele, e ele ficou controlando aqui, para lá, perdeu 1 centavo, perdeu 10, R$1, papá, 1 minuto e 35 segundos ele perdeu os R$20, ele perdeu os R$20, eu falei, puta que pariu, é isso que está acontecendo, isso aqui, gravei um vídeo. É armadilha para otário, me perdoa a expressão. Aí, Ricardo, eu gravei um vídeo, certo, em abril de 2024, e esse vídeo teve uma percussão nacional. O Fantástico veio fazer uma entrevista comigo, fez com alguns funcionários meus que jogaram, outros um testemunho de que já estava com a irmã pronta para se cometer suicídio, porque estava jogando dinheiro de feira, dinheiro de cartão, tudo. E foi aquela revolução. O meu vídeo foi repostado por 11 senadores da República, né? Dei entrevista na UOL, tudo fundamentado, com fundamentos, certo? E venho falando sobre os jogos eletrônicos e depois sobre as bets. Eu venho Você os compara, jogos eletrônicos e bets? Você bota tudo no mesmo pacote? Não, eu boto tudo no mesmo pacote. Muito bem, Carlinhos. Em 2024, 2023, olha só, e eu venho alertando, 2023... foi jogado 50 bilhões de reais nas bets. Eu vou falar no todo, nas bets. Foi jogado 50 bi. Em 2024, subiu para 214 bilhões de reais. Muito bem. Quando foi em setembro de 24, eu gravei um vídeo alertando de novo que as autoridades precisavam tomar uma medida enérgica porque as bets estavam acabando, endividando a população. Família, né? A família. Destruindo tudo. Eu gravei. Muito bem. No dia 22 de setembro de 2024, o Banco Central solta uma estatística, eu não vou falar nada se não tiver fundamentado. O Banco Central identifica que no mês de agosto de 2024 foi transferido via conta corrente, via Pix, de 25 milhões de brasileiros, transferiram via Pix 20 bilhões e 800 milhões para as bets no mês de agosto. Inclusive com os benefícios sociais. Aí vem o segundo. Nesses 20 e poucos bilhões, 3 milhões de beneficiários do Bolsa Família, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família transferiram via Pix para a conta da Bet 3 bilhões de reais no mês de agosto. E o governo federal, naquele mês, ele gastou com
14 bilhões e 100 milhões ele gastou. E 3 bi foi transferido para as BET. Ou seja, 20% de cada 100 reais que o beneficiário do Bolsa Família recebia, 20 vai para o Rafael, eu vou usar uma frase. Você diria que as BETs, elas são como as drogas, elas viciam? Pior. São pior do que Pior do que a droga. Para mim, Ricardo, o vício do jogo, ele é pior do que as drogas. É pior do que a bebida, pior do que o cigarro, pior de tudo. O pior vício que pode acontecer é o vício do jogo. Eu estou com um amigo meu, com um filho de 19 anos. Eu conheço um caso também. Viciado que ele me procurou para tentar ajudar, para não sei o quê, porque só soube quando chegaram os cobradores na porta dele, quase 100 mil reais. Eu conheço um caso assim também. O que, acrescentando, Ricardo, o que eu acho que o governo deveria punir rigorosamente formadores de opiniões, certo? Concordo com você. O cara aí... Eles deviam ter... a consciência de que estão fazendo um mal. Desculpa, eu falei aqui especificamente do Zico, que eu acho uma figura Zico, eu ia citar o Zico. Agora, do outro lado, tem a história do Felipe Luiz, que é o treinador do Flamengo. A postura dele foi de uma decência. Ele disse, isso vicia, isso destrói famílias. Vício é com a droga, é com betes. Isso só faz mal às pessoas. Não tem jeito. Desculpa, não é moralismo, não. Eu acho um crime o que acontece hoje, de forma geral. Os seus depoimentos que eu venho acompanhando na imprensa são todos absolutamente procedentes e devem ser levados a sério. As pessoas não podem achar que quem está na miséria vai ficar mais na miséria ainda, porque vai continuar jogando. Ninguém ganha. Não. Se as pessoas ganhassem, se o cidadão comum ganhasse, as empresas não existiam. Elas fazem para que elas ganhem, elas existem para que elas ganhem, e quem perca é exatamente quem não tem dinheiro. Rico não joga. Não. Em bet. Tá certo. Então, Ricardo, as bets, elas são nocivas para a sociedade, sabe? Para todo mundo, porque viciado mente, essa história do viciado mente, né? Todo viciado mente. Aí o cara começa a mentir, é um pai que vai encontrar um filho, é uma mulher que vai encontrar um marido envolvido com isso. Ricardo, eu vivo, por isso que eu defendo muito, como eu sou, cara. Deveria sim. Você falou no Zico, eu ia falar também. Você tem um Galvão Bueno, que é um cara... É só ele, né? Tem vários. Então você tem cantores... Os programas, todo o campeonato brasileiro é patrocinado. É o nome, né? Na verdade, de uma bet. Tá aí. A CBF é patrocinada pela bet, uma bet. O Campeonato Brasileiro por uma bet. Agora o Flamengo está sendo patrocinado com 250 milhões de reais. Todos os times brasileiros, né? Todos os times. Então é uma prova. 16 dos 20. E o que é que aconteceu? Aí 16 dos 20. 16 dos 20 times da Série A. E aí, para concluir, Ricardo, o que é que você vê aí, Carlinhos? O governo vai e aumenta o imposto das bet. Querendo aumentar, queria aumentar, porque não conseguiu não conseguiu. Nem vai conseguir. Sim, mas quer aumentar, não quer aumentar? E diz que tem 600 bets irregulares. Então, não seria mais... E tem uma bancada das bets hoje no Congresso Nacional, né? É porque ela não permitiu aumentar isso que o Ricardo está falando. Foi ontem, um dia depois que a gente está aqui gravando, um dia antes foi a votação. É o relatório. O relatório ele proibiu. Ele proibiu o aumento. Não permitiu. Não permitiu o aumento. 12%. Outra coisa, Ricardo. Outra coisa também, para concluir, só para finalizar, as bets, para mim, deveriam sim ser... A previsão, em agosto agora, olha só, em agosto de 2025, foi jogado 50 bilhões de reais nas bet pela população brasileira. É o dinheiro que vai, viu? Não volta. Não volta. A previsão esse ano é 360 bilhões de reais para ser jogado nas bet. A previsão para 2025. Isso está destruindo tudo de pessoa. É porque não divulgam os casos que acontecem. Eu, dentro das nossas empresas, nós estamos fazendo trabalho de saúde mental, com psicólogo, com psiquiatra, ajeitando, fazendo, porque é um vício que não tem. Eu digo que o jogo é muito pior do que a droga, por isso que eu digo, o pior vício é o jogo, porque a droga você ainda consegue tirar, salvar. O vício... Tem medicação para as drogas, né? É uma constante nas suas entrevistas essa questão da saúde mental. A gente falou no outro programa sobre CSA, não vou, mas
Você falou que se consulta com psiquiatras, consulta com psicólogo, você é uma pessoa bem-sucedida, você é um empresário dos empresários mais famosos daqui de Alagoas. Você identificou em você, isso independente de ser social ou não, problemas e você foi buscar ajuda? Isso é certo? Algumas pessoas falam nisso. Você foi buscar ajuda, você... porque é preciso coragem também, né? Coragem. Você procurar um profissional de psiquiatria, eu tô mal, né? Eu queria que você desse esse depoimento, até porque você... Não, eu acho que tem que ter, sim, se você identifica que você está com um problema, você tem que buscar um profissional. E quando eu identifiquei que estava com insônia, que estava sem dormir, que estava com depressão, porque eu entrei em depressão, Ricardo, em maio de 2017, quando eu perdi o outro título em 2017. E quando eu descobri, eu perdi. Meu Deus, o time era melhor e nós perdemos. Eu entrei em depressão. O que é que eu fiz logo? Eu procurei uma profissional, fui para uma psicóloga. Essa psicóloga, fui para um psiquiatra. Primeiro fui ao psiquiatra. Ela me indicou uma psicóloga. E até hoje eu tenho um acompanhamento com a psicóloga e tenho com a psiquiatra para resolver o meu problema da depressão, sabe, de ansiedade, que foi causado durante todos esses 7 anos, 6 anos que eu passei dentro do CCA, que é muito desgastante, é muito estressante, a cobrança é muito grande, calúnia, difamação, sabe, um monte de coisa. Então eu recomendo que essas pessoas, juro por Deus o que eu estou dizendo para vocês, juro por Deus. Eu tenho cuidado, eu estou fazendo inclusive uma parceria aqui com um médico muito famoso, um psiquiatra aqui, o Dr. Fred, um boliviano, sabe, que apresentou um trabalho para a gente, para identificar o desequilíbrio, a necessidade de um acompanhamento profissional. Transtorno, né? De transtorno, porque precisa ser curado o que acontece, Carlinhos. Não tá, eu estou falando com toda a seriedade. O governo em si não está se preocupando com isso, não está, e a coisa é muito séria, essa questão saúde mental, né? A saúde mental não está, deveria se criar um programa. Mas olha, se você me permite, eu acho que tem a ver com a própria sociedade também, que tem um preconceito imenso de tratar essa questão de forma aberta e entender que saúde mental também é uma questão de saúde pública. Porque, em regra, as pessoas não admitem isso, né? E é tão grave quanto problemas outros, orgânicos, né? Sim. As questões mentais. Mas, enfim, acho que você está corretíssimo, se você leva isso para dentro das suas empresas, esse apoio é fundamental, porque dificilmente uma pessoa sai sozinha de um processo de depressão ou de crise de ansiedade, ou síndrome de pânico, sozinha. Não sai. Então, essa ajuda precisa é de fundamental. auxílio de profissionais para cuidar. E a nossa preocupação é muito grande. E eu confesso, Ricardo, aqui acrescentando a você, eu venho num dilema muito grande, e eu venho falando isso, gravei alguns vídeos. Cara, surgiu outro vício gravíssimo, impulsionado, eu diria, pelas próprias condições que foram dadas pelo governo. O empréstimo consignado aos seletistas. Empréstimo consignado para aposentado. Eu até falei aqui. Esse já aconteceu. Não, mas veja só. Ele agora eu sou no aposentado do INSS, do seu Carlinhos. Antes de ser comunicado pelo INSS, eu estava aposentado, os bancos já me ligavam para dizer, olha, lhe oferecendo dinheiro da sua aposentadoria. Peraí, eu não saí minha aposentadoria, não. Os caras sabem antes. Sabe. Ou seja, esse esquema que a gente vê hoje do INSS, não tenha dúvida nenhuma. Vem lá de dentro também, não é só isso, mas também lá, essas informações são fornecidas a bancos, né? E essas instituições que são verdadeiros alçapões, né, para os aposentados. Acontece também com o seletista, concordo com você. Você resolver problemas financeiros com empréstimos. E com antecipação de receita. Com empréstimo, diga-se de passagem, né, que é uma agiotagem oficial, porque os juros cobrados são juros de agiota. Aliás, até os agiotas teriam vergonha de cobrar. Ricardo, eu estou com um sério problema dentro das nossas empresas, muitos problemas, e eu venho dizendo, para você ter uma ideia, eu tenho números, eu tenho dados. Todo dia 20 de cada mês, nós recebemos a relação de todos os funcionários por empresa que contraíram consignado. Eu perdi uma funcionária semana passada. Ela trabalhava conosco há 11 anos. Acredite no que eu estou lhe dizendo.
ela conseguiu 10 empréstimos consignados em 10 bancos diferentes. E ela pediu para sair da empresa. Os últimos 2 empréstimos que ela pegou foi de R$80 para pagar 2 parcelas de R$46. Você me permite citar ou ela está viciada com droga ou no jogo. Alguma coisa tem. Tem uma frase do Brecht que é fantástica, né? E atravessa gerações, Bertolt Brecht, que ele dizia o seguinte, em tom de blague, mas está correto. O que é um assalto a banco comparado com a fundação de um banco? Isso explica muito a piada. Sim. Mas que não é piada. Sim. Então, assim, esse empréstimo consignado, eu estou vivenciando isso. Já comecei a perder funcionário, porque, Ricardo, a primeira coisa que nós identificamos foi a desmotivação dentro da empresa. Então, você tem um funcionário que ganha R$3.000, certo? Ele contraiu, em 24 parcelas, ele pediu R$16.400. Ele, com 1 ano e 1 mês na empresa. O fundo de garantia dele, Ricardo, dava menos de R$3.000. Ele pegou R$16.400, certo? Ele vai pagar R$965 em 24 parcelas. Ele ganha R$3.000, quando fica líquido em torno de R$2.700. Menos R$1.000, vai ficar com R$1.700. Ele não vai aceitar. Ele vai dizer que está ganhando pouco, que está se sacrificando. Porque eu não entendi qual foi o critério adotado pelas instituições financeiras para fazer o consignado. Porque se era em cima do FGTS, se o governo queria movimentar a economia, como o governo federal disse que queria movimentar a economia, porque muito dinheiro na mão de poucos é centralização e é pobreza, e pouco dinheiro na mão de muitos gera economia, está aí a economia que vai gerar. Já foi pego em 6 meses de programa do consignado mais de 30 bilhões de reais. As pessoas de fato ganham pouco. Os trabalhadores do Brasil. Sim. Agora, independentemente disso, a solução seguramente não é empréstimo consignado. É uma solução para os bancos. Você está vendo Sim. aí a situação, né, de Crefisa hoje, do INSS. Como é que pode essa abordagem, né, que esses bancos fazem diretamente às pessoas? Você quer dinheiro? As pessoas precisam de dinheiro. Olha, você vai pagar em 200 vezes. Aí o cara diz, coisa boa. Só que ele vai pagar em 200 vezes, 10 vezes, 20 vezes o que pegou emprestado. Gente, isso é agiotagem. Me desculpa, mas não encontro outra palavra para definir isso. Mas, Ricardo, Pois não. Deixa eu lhe interromper aqui. Me perdoe. Não, você fala que o funcionário ganha pouco. Eu concordo. O salário mínimo hoje com $300, né? É muito pouco. Agora, Ricardo, quando você pega os encargos sociais de uma empresa que você paga, sabe? Quanto você paga de previdência social? E hoje, Ricardo, se você não tiver um plano de saúde dentro das empresas, eu sei, Ricardo, nós negociamos agora com um plano de saúde, pasme, 63,95 de reajuste. Aí, se você não tem, dentro das nossas empresas, todas elas têm plano de saúde, eu contemplo os nossos funcionários com plano de saúde, certo? E, Ricardo, quando você vai para os impostos, o que se cobra de imposto, o que se aumenta de imposto, o governo precisa de dinheiro, a primeira coisa que ele faz é criar novos impostos. Então, a carga, você tem um funcionário para você que ganha, vamos dar um número, se um funcionário que ganha 1.500, é um salário mínimo, esse funcionário te custa 104% a mais. Certo? Os encargos sociais. Isso direto. Se você contempla com uma alimentação, como nós damos a alimentação, o café da manhã, o almoço, não, a gente dá na empresa a alimentação, a gente contempla com plano de saúde. Sabe? Quando você pega, Ricardo, que você faz uma guia de INSS, de Previdência Social, você faz uma guia e olha que um funcionário precisar ir uma consulta no SUS, ele leva 6 meses, se for para uma cirurgia, aí só se acaba, você só consegue. Aí que dá se você pegasse esse dinheiro e fizesse uma previdência privada para o funcionário dele, para ter na aposentadoria tudo. Não sei se é a solução, mas não, essa é uma não discussão, vamos entrar, eu sei. né? Eu entendo também o seu lado como empresário, eu sei que isso existe efetivamente, mas enfim,
O problema é que as soluções apresentadas, inclusive o tal do empréstimo consignado, só faz afundar mais. Isso aí eu sou totalmente contra. Vamos falar sobre política? Bora. Rafael é suplente do senador Renan Calheiros. E é interessante isso, a gente já conversou sobre isso, né? Rafael bolsonarista nunca escondeu, né? E assim, o senador Renan, embora não seja um cara exatamente de esquerda, mas é apoiador do presidente Lula. Tem um filho ministro, né? Tem um filho ministro. Tem um filho ministro, o presidente Lula. E você chegou a assumir há alguns meses, né, o mandato. Depois, mais não. O que foi que aconteceu? Alguma coisa ou simplesmente não? Estava bom? O que vocês tinham acertado era aquilo? Não, primeiro eu quero dizer o seguinte: eu não morro de amores pelo Bolsonaro. Né? Eu não morro. Você não é o velhinho da Havana. Não. Eu não morro de amores pelo Bolsonaro. Não morro de amores pelo Bolsonaro. Eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Eu não sei o que eu sou. Eu não sou esquerda, eu não sou direita, eu não sou centrão, eu não sou nada. Eu sou Brasil. Você é Kassab. Então, não, eu sou Brasil. Se você pegar os 2 primeiros governos do presidente Lula, eu nunca votei na esquerda. Nunca votei. Estaria mentindo se dissesse aqui. Nunca votei na esquerda. Mas os 2 primeiros governos do Lula foram bons governos. O Brasil desenvolveu, cresceu, houve uma melhora significativa nos 2 governos. De lá, depois do governo do Lula, do segundo governo dele para cá, eu não vou precisar falar porque você entende mais do que eu de política e tal, mas nós estamos vendo aí a situação. Agora, em relação a mim com o Renan, o senador Renan Calheiros, às vezes as pessoas que não o conhecem, né, falam isso ou aquilo do Renan. E eu sempre digo o seguinte: se você passar 30 minutos conversando com o Renan, você muda completamente o pensamento, a sua ideia que você tem dele. O Renan... eu prefiro analisar a prática de cada um. Pronto. Então, só, Ricardo, deixa eu lhe dizer. Nós assumimos o Senado 4 meses, certo? Nós temos uma afinidade muito grande, eu e Renan. Admiro ele, então... Sim, como... Vai repetir a dose agora? Hein? Vai repetir a dose? Olha, provavelmente, eu acredito que sim, nós deveremos continuar, né? O senador Renan. É interessante. O senador Renan, nós já conversamos e isso aí, eu me dou, como falei, super bem com o Renan, nunca houve nenhum. Que bom. Nunca houve, sabe? Porque a relação é uma relação agora, amigável. Engraçado, você chegou a suplência dele porque era presidente do CSA, né? Foi por conta do CSA, não foi por conta de uma relação. Você não tinha uma relação pessoal com ele, sua relação era com Cícero Almeida, eu lembro, né? Então era ali, você era CSA e a Silvânia Barbosa, CRB. Eu até brincava, ele precisava muito do apoio do eleitorado de Maceió, e eu brincava com essa história. O senador Renan foi esperto desse ponto de vista, né, eleitoral, ele pegou CSA e CRB para a suplência, né? Ali é o seguinte, eu vou lhe falar o que aconteceu. Teve vamos dizer assim, uma participação do CSA, teve porque nós tínhamos subido para a Série A. Sim, pois é, isso então, que eu estou dizendo. Existe aquela... Maceió, né, torcedor azulino, apaixonado. Né? E o próprio lá no estado, mesmo pessoas, eu agora encontrei um cidadão de Santana do Ipanema, que ele chorou me abraçando lá no Hospital Metropolitano, pedindo para eu voltar para o CCA, porque chorou. Então, assim, existe um sentimento, lógico que a gente estava no auge, mas também o Renan olhou para um lado, e isso foi o que ele também falou comigo, e eu perguntei, Ricardo, porque eu conheço o Renan e eu votei no Renan Calheiros desde quando ele era líder estudantil, em 1974, 78, quando ele saiu deputado estadual. Eu votei no Renan. Eu fiz campanha na época. E eu votei no Renan, entendeu? Porque eu gostava muito do Renan, do posicionamento dele, eu gostava muito do Mendonça Neto. Antônio Saturnino de Mendonça Neto. Que era um orador que eu nunca vi igual. A oratória do Lacerdista de escola. Então, assim, eu gostava muito, votava no Zé Costa, para deputado federal, votei no Zé Costa. Então, eu sempre votei no Renan e sempre grande deputado federal. Foi constituinte, né? Então, assim... Fantástico. Então, eu sempre votei no Renan Calheiros. Você votou na oposição, então? Oposição ao regime, né? Eu lhe confesso assim,
que eu não votei no Divaldo Suruagi, eu sempre votei no Zé Moura na outra vez, entendeu? Moura Rocha. Moura Rocha. Então, assim, eu tinha uma aproximação com o Renan. Inclusive, em 2005, eu falei para o Almeida, se você quer um grupo político, entre o Collor e o Renan, eu ficaria com o Renan. Eu disse isso ao Cícero Almeida. Se você quiser, depende do seu projeto político, seguir entre o Collor, eu tinha apoiado o Collor para senador em 2006, e o Almeida apoiou o Zé Tomás Neunô, e o Collor ganhou, eu falei, ó, e o Renan, na época, era o presidente do Senado, eu falei, ó, tem duas vertentes aí, ou você vai com o Collor ou vai com o Renan. Eu levaria você para o Renan. O Renan é mais maleável, o Renan é mais articulador. É menos imperial. É menos imperial. O Collor, a gente sabe, você sabe melhor do que eu, né? É o coronelismo, né? Então, assim, o Renan... Ali é realeza, é um pouco... Então, o Renan Calheiros, a gente já tinha essa, sabe? O Renan foi secretário de Estado da Educação no governo do Collor, né? Então, assim, eu sempre tive essa relação. Era o irmão na agricultura e na educação. Então, ele foi o grande expoente, diga-se de passagem, na candidatura do Collor à presidência da República, né? Então, assim, o meu relacionamento com o Renan sempre um relacionamento muito cordial, muito bom. Eu sempre me dei bem com o Renanzinho, dei quando prefeito de Murici, tudo. Foi aí que ele me falou o seguinte, ó, e eu perguntei para ele, Renan, você acha que eu contribuo com alguma coisa, eu ajudo? Ele falou, ajuda, Rafael, e muito. Né? Principalmente que você tem uma penetração muito grande no setor produtivo, né? Que é onde ele tinha, sempre teve, né? A gente sabe que sempre teve o setor produtivo, sempre olhou o Renan assim de uma forma, né? mais, vamos dizer assim, mais resistente, né? Quando na realidade a gente convivendo sabe que não é isso, que é totalmente, né? É bobagem achar que o Renan é um cara de esquerda, isso é uma besteira. Entendeu? Então, assim. Mais à esquerda, né? Mas o Renan, assim, nós temos uma relação muitíssimo boa, nunca houve um desgaste, um desconforto. O fato de você permanecer na suplência dele já define bem a relação, né? Isso a gente já conversou, a gente continua, até porque o time está ganhando no México. Vamos lá. Cícero Almeida, né? Você começa a aparecer para o grande público, você era no meio empresarial um cara conhecido, mas para o povão, digamos assim, você começa a aparecer exatamente do governo Cícero Almeida. Você foi secretário dele, era uma pessoa da confiança dele, absoluta e tal. O que é que aconteceu na sua avaliação com Cícero Almeida? No auge da popularidade, ele foi eleito com 81%, né, dos votos, para essa derrocada que não consegue se eleger vereador, pelo contrário, fica numa suplência ridícula para vereador de Maceió. O que é que aconteceu? Olha, eu vou lhe confessar tudo, tentar resumir. Nós fizemos uma campanha muito forte para o Almeida, ele se elegeu prefeito de Maceió. Eu não esperava nunca que fosse ser convidado para nada, porque o Almeida tinha trabalhado praticamente para mim, e na década de 80, no início de 90, na década de 90 também. E nós fomos para o Hotel Salinas e chegou lá o Almeida. A gente estava no hotel, chegou o doutor João Lira, com a Lourdinha, com o Arnaldo Cansação, Arnaldinho e tal. Enfim, me convidaram. E eu pus, naquela época, algumas condições para assumir, para ser secretário. Eu falei para o Almeida o seguinte... Foi secretário de? A princípio foi de abastecimento, né, que era indústria e comércio, e depois eu fui o presidente da Comissão de Orçamento, Planejamento e Finanças, que era eu, a Leonardo Magalhães e o Alfredo Machado, que era um advogado, meu primo, e essa era uma super secretaria, né? Abaixo do prefeito era essa secretaria, quem direcionava os recursos, foi criada por mim e a Leonardo na época. Eu falei, a gente precisa blindar o prefeito e responsabilizar o secretário e controlar. Então, a Secretaria de Educação, Saúde, Finanças, toda essa secretaria que tinha dinheiro, o SMTT, primeiro-ministro. Primeiro-ministro, que, né, eu me lembro que você até dizia que eu era o gerentão. Era o gerentão, né? Era o gerentão. Porque foi uma condição que eu impus a ele. Eu digo, olha, eu vou para administrar e você vai para fazer a política. Então, deixa que essa questão de gestão eu escolhi. Inclusive, indiquei alguns secretários, como o João Macário, para a saúde, né, o Edinaldo lá para a SMCC. Entendeu? Então, pessoalmente, gostava. Nós fizemos uma equipe muito boa de secretário na época, muito boa, né, tudo técnico, enfim.
Com 3 meses, o Almeida entrou em depressão. E todos os dias, o Almeida só chegava na prefeitura, primeiro ele passava na minha casa. Eu morava ali naquele prédio onde morou o João Lira. Primeiro morou eu, depois o João Lira chegou. Ali no Salmar, e o Almeida saía da 96, terminava o programa e descia. Ficava me esperando, que eu ia fazer uma caminhada e tal, como estava, e a gente vinha para a prefeitura, que era aqui, lá no centro. E com 3 meses, o Almeida entrou em depressão, eu pegava ele, o Vanderlei dirigindo, e eu falava: Almeida, tá vendo esse guarda que está aí, esse guarda municipal? Cara, esse cara depende de você. Almeida, você hoje administra uma das capitais do Brasil, só tem 27 prefeitos no Brasil. Se tiver um encontro em qualquer parte do Brasil, do mundo, eu não vou, João Lira não vai, ninguém vai, quem vai é você. Você é tão importante, cara, que o governador mora na sua cidade e paga IPTU à sua cidade. Então você é um cara importante. Comecei a ver. Só que o Almeida, eu costumo dizer que o animal, ele tem pedigree. O ser humano, ele tem DNA. Ele tem que ter um DNA para a coisa. E o Almeida não tinha. O Almeida não estava preparado para assumir a prefeitura de Maceió. Pedigree é uma palavra assim, meio complicada, né? Quer dizer, ele não era um cara... o fato de que ele não vinha de uma formação de elite, de família... Não era questão da família, é questão da essência, da educação, da essência, entendeu? Agora, não necessariamente você ser pobre significa dizer que você não seja uma pessoa que esteja preparada para o sucesso ou alguma coisa. Eu falo, são valores, entendeu? Ele não carregava esses valores. São comportamento. Então o Almeida já era um cara que tinha 9 filhos de 9 mulheres diferentes, entendeu? Então era uma pessoa assim que ouvia muito, sabe, emprenhava pelos ouvidos. Se ele não gostasse de Ricardo Mota e eu me encontrasse com o Ricardo Mota, já era o suficiente para no outro dia ele me exonerar, ou falar. Então era um cara assim, sabe? E ele começou a falar muito. Ele foi dar uma entrevista uma vez no França Amor, e eu ouvindo a entrevista. Quando eu saí e fui a ele, eu falei: olha, nunca mais você faça o que você fez. Bom, o que foi que eu fiz, papai? Me chamava de papai, coisa. Eu falei: você não vai administrar só falando da administração da Cátia Borne. Você não pode administrar olhando pelo retrovisor. Olhe para frente, envergue o retrovisor e olhe para frente, porque senão você será a Cátia Borne do amanhã. Então faz a tua administração, esquece se ela fez alguma coisa errada ou não, não cabe a você fazer esse julgamento, nem nada. Isso aí tem Tribunal de Contas, tem Tribunal, tem Ministério Público, tem tudo, faz a tua administração. E assim foi, e eu fui vendo uma mudança de comportamento dele. E ele foi se tratando também da depressão? Não, em canto nenhum, ele não aceitava nada. Não aceitava preconceito, nada. Né? Puro. Não aceitava, enfim, quando chegou um dia, Ricardo, aí defini a vida dele. Eu tinha ido tinha uma excursão para a China, eu fui para a China como empresário lá com a Nestlé e tal, e eu tinha indicado uma diretora para controlar a diretora financeira da Secretaria da Educação. Indiquei a moça tinha trabalhado 20 anos na Socorro, lá com o Emerson, com o Jorge, o João, todo mundo. Pessoa de extrema confiança dele e tal. E eu falei: Emerson, tirar, colocar lá a menina e tal. Coloquei. Quando eu voltei, ele tinha demitido a moça. Por fofoca, que a moça estava não sei o quê, um monte de coisa lá que criava aquela história do, desculpa a expressão, emprenhava pelo ouvido. Ele emprenhava pelos ouvidos. Aí eu falei para ele o seguinte: Almeida, deixa eu falar uma coisa para você. Você resumia assim, foi a falta de preparo que levou a essa derrocada dele de forma tão aguda. Mas eu previ isso aí. Se você conversar com o Nery Almeida, que é primo dele, se você conversar com o Luciano, que era muito amigo dele, você conversar com o Wilson, que era aquele fotógrafo, pergunte, eu estou dando o nome das pessoas, pergunte o que eu previ. Eu falei: o Almeida é um cometa. O cometa passa muito rápido. Eu disse isso, eu estou dando o nome das pessoas para que você confirme se eu estou dizendo mentira aqui, eu estou falando alguma coisa. Quando foi um dia, Ricardo, para finalizar isso aí, eu disse: o Almeida é um cometa, e eu não gosto de cometa, eu gosto de estrela. O Almeida é cometa. O Almeida não vai a lugar nenhum. Quando é um dia
Eu cheguei para ele e falei, Almeida, você tem tantos meses de governo ainda. Isso tinha 2 anos de governo que a gente estava lá, eu falei, você tem, porque você vai se reeleger, folgado, você tem mais tantos meses de prefeito. Me diga qual é o seu projeto político. Me diga, porque dependendo do que você me disser, a gente pode fazer você governador do estado. Mas me diga qual é o seu projeto. O que é que você pensa? Ele me responde assim, bacana, ele me chamava de bacana, ele, papai, bacana. Quando eu terminar o meu mandato aqui, eu quero ser prefeito de Marechal Deodoro ou do Pilar. Ele citou essas 2 cidades. Eu falei, então, o seu projeto é esse. Sai prefeito de Maceió e vai ser prefeito de Marechal ou do Pilar? É. Falei, deixa eu falar uma coisa para você, Almeida. Tem uma historinha, uma parábola, que um mágico via um ratinho. E o sofrimento do ratinho, porque ele só vivia dentro do buraco. Não saía de jeito nenhum, só dentro do buraco. E o ratinho, o mágico vai e pergunta para o rato, por que você não sai? Por que você não anda? Não, eu tenho medo de gato. O mágico vai e transforma ele em um gato. E ele continua no buraco. Ele tem medo do cão. Aí o mágico vai e transforma ele em um cão. Ele tem medo da pantera. O mágico vai mais uma vez e transforma ele em uma pantera. Ele passa a ter medo do caçador. Do caçador. Moral da história. O mágico se vira para ele e diz o seguinte, por mais que eu tente mudar você, eu não consigo, porque você nasceu para ser rato. É forte isso, João. É. Então, Almeida, eu não vou caminhar com você. Eu não vou caminhar com você. E saí, com 26 meses saí, porque eu vi que ele não tinha inspiração, ele não tinha projeto, ele não sabia para onde queria chegar. A derrocada dele, mas você contou bem essa história. E aconteceu, pra gente entender, né? E aconteceu tudo isso que nós sabemos, sabe? Ele hoje politicamente é uma pessoa, né, que é um cometa. E você pode perguntar, Rafael disse isso a mim, Wilson. É verdade, porque eu previ tudo isso que ia acontecer, porque ele não tinha essência. Eu queria agradecer muito a sua presença. Foi ótimo, acabou se prolongando. Pois é. Fez 2 programas. 2 programas, né? E assim... foi ótimo. O primeiro programa. Revelações muito boas. Reiterando, só para o CSA, para os torcedores que tanto pediram. E o segundo, o Rafael. O Rafael. Obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rafael.